Já o parlamento de Israel diz não à criação de um Estado palestino sem uma negociação direta. Enquanto isso, os conflitos continuam. A informação é de Vivian Amalfi. O parlamento israelense aprovou por ampla maioria uma resolução proposta pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu contra qualquer reconhecimento unilateral de um Estado palestino. Segundo o texto da resolução, equivaleria a recompensar o terrorismo sem precedentes do Hamas. A resolução, aprovada por 99 dos 120 deputados, enfatiza que Israel rejeita categoricamente as resoluções internacionais sobre uma solução permanente com os palestinos e que esta solução só pode ser alcançada por meio de negociações diretas entre as partes e sem condições prévias. A votação ocorreu poucos dias depois de o jornal The Washington Post afirmar que os Estados Unidos e vários países árabes estavam elaborando um plano global de paz com um cronograma para a criação de um Estado palestino após o término da atual guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, em Gaza. Enquanto isso, os conflitos continuam. Nesta quinta-feira, uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas em um ataque em uma rodovia perto de um assentamento israelense na Cisjordânia ocupada. A polícia de Israel afirmou ter neutralizado 3 homens armados. O ataque aconteceu nas imediações do assentamento de Mali Adumim, ao leste de Jerusalém, perto de uma rodovia entre a Cidade Sagrada e o Mar Morto. Pelo menos 2 combatentes do Hezbollah foram mortos e outros 3 ficaram feridos por um ataque a drone de Israel contra um edifício residencial no sul do Líbano, nesta quinta-feira, segundo informou uma fonte de segurança. O prédio fica na cidade de Kfar Hemen, a cerca de 12 quilômetros da fronteira com o território israelense. E ao contrário do Parlamento de Israel, os países do G20 deram amplo apoio à solução de 2 estados para o conflito em Gaza. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. A criação de 2 estados, um palestino e outro israelense, foi apoiado quase que de forma unânime pelos países que participaram da reunião de chanceleres do G20 aqui no Rio de Janeiro, numa tentativa de se encontrar um caminho para pôr fim nos conflitos entre Israel e Hamas. Foi o que disse o embaixador brasileiro, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no pronunciamento final do encontro das 20 maiores economias do mundo, que durou 2 dias aqui na capital. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, já tinha revelado que esse foi um dos poucos pontos na reunião em que não houve divergências. Segundo o embaixador brasileiro Mauro Vieira, que não deu entrevista após a reunião do G20, houve pedidos dos chanceleres para que o Hamas liberte os reféns judeus que foram sequestrados ainda no ano passado. Por outro lado, os embaixadores dos países do G20 pediram, em grande maioria, para que Israel suspenda a ofensiva em Rafah, ao sul de Gaza, que começou na última semana. Destacou-se, ademais, virtual unanimidade no apoio à solução de 2 estados, como sendo a única solução possível para o conflito entre Israel e Palestina. Foi conferido especial destaque ao deslocamento forçado de mais de 1.100.000 palestinos para o sul da faixa de Gaza. Nesse contexto, houve diversos pedidos em favor da liberação imediata do acesso para ajuda humanitária na Palestina, bem como apelos pela cessação das hostilidades. No pronunciamento final do G20, o chanceler brasileiro disse ainda que durante a reunião no Rio de Janeiro, houve cobranças à Rússia por conta da guerra contra a Ucrânia. O embaixador russo, Sergei Lavrov, estava aqui no G20 e acusou as nações ocidentais de terem 2 pesos e 2 medidas para tratar guerras e invasões de Israel a Gaza e da Rússia à Ucrânia. Na visão de Lavrov, são 2 guerras de defesa. Daqui do Rio, ele seguiu para Brasília para um encontro com o presidente Lula. Pegou carona em um jato da FAB. Lavrov, por aqui, chegou a dizer que existe uma espécie de russofobia em discursos do mundo ocidental.
citando diretamente Alemanha e Reino Unido. Mais tarde, após o final da cúpula, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, deu uma entrevista em um hotel da zona sul da cidade. Essa semana, ele se reuniu com o presidente Lula em Brasília. Segundo o Planalto, teria apoiado a criação de um Estado palestino numa tentativa de pôr fim à guerra entre israelenses e o grupo terrorista Hamas. O secretário norte-americano tentou, nesta quinta-feira, minimizar também a crise diplomática entre Brasil e Israel após declarações do presidente Lula na Etiópia no último final de semana. Blinken declarou que discorda veementemente da fala do presidente brasileiro sobre o Holocausto, mas destacou que amigos discordam. Blinken classificou o Brasil como um grande aliado global e acredita que o país pode ter um papel importante e fundamental na solução da guerra entre o grupo terrorista Hamas e o Estado de Israel. A comparação de Gaza com o Holocausto, discordamos profundamente. Mas isso também é algo que os amigos fazem. Podemos ter estes desacordos, mesmo profundos, discordâncias sobre uma questão específica, ou devo dizer, aspectos da questão, e ainda continuar todo o trabalho vital que estamos fazendo juntos. E também estamos juntos com os objetivos iguais neste momento, de retirar os reféns, obter um cessar-fogo humanitário prolongado, juntamente com mais assistência humanitária e acabar com o conflito. Na semana que vem tem mais G20 aqui no Brasil, só que em São Paulo. Vão estar presentes presidentes de bancos centrais e ministros de Fazenda, Economia e Finanças dos países que fazem parte do grupo, além de convidados. Uma nova reunião de chanceleres do G20 também está programada para acontecer em setembro deste ano. Vai ser antes de um encontro da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Do Rio, Rodrigo Viga. Dora Kramer, a discussão sobre os dois estados, o G20 defendendo essa posição e, de qualquer forma, o grupo pode pressionar Israel a tentar um entendimento em relação a isso? Olha, o posicionamento é claro que é importante. Essa criação dos dois estados palestinos é uma questão que reúne, não vou dizer a unanimidade, mas a quase unanimidade do mundo. A questão é a forma, como fazer isso, né? Porque o que seria esta a solução, e isso todo mundo concorda. Agora, você me perguntou o que por último, Tiago? Não, se o grupo pode pressionar Israel. Pressionar, exatamente. Não pode. Não é essa a função do G20. O G20, inclusive, não é um grupo de resoluções. Claro que ele, por exemplo, ao final do encontro de novembro, não é, aqui no Brasil, claro que deverá haver uma resolução conjunta, mas ele não tem o poder nem de aplicar sanções, nada disso. É um poder muito menor. Se a ONU não consegue, você imagine o G20. Mas, de qualquer maneira, é importante porque é uma instância de influência, né? Quando os assuntos são colocados, por exemplo, nessa reunião havia toda uma pauta climática, da desigualdade, da multilateralidade, mas que, evidentemente, as duas guerras tomaram a cena, tá certo? Claro, porque é isso que está afligindo o mundo. Então, o G20 tem esse poder de conduzir, de estimular discussões, né? Tanto que nessa reunião houve também, como bem apontou o nosso chanceler, Mauro Vieira, uma concordância geral sobre a necessidade de haver uma modernização da governança global, né? Dessas instâncias multilaterais. Bom, entre essa concordância e efetivamente se conseguir isso, há uma distância enorme, mas isso não elide a importância de que o mundo se reúna, não é? Ou pelo menos o Ocidente, o mundo, não é só o Ocidente que está reunido, mas o mundo se reúna
para firmar posições sobre esse ou aquele assunto. E Dora, só mais uma colocação. A polêmica em relação à fala de Lula esfriou um pouco, apesar de Antony Blinken ter citado isso no discurso dele, dizendo que discorda da comparação que foi feita. O tempo vai passando e as coisas vão esfriando. Quer dizer, essa reunião do G20 foi super bem organizada, correu tudo bem. Poderia ter corrido melhor ainda se não houvesse essa questão criada pelo presidente Lula, mas também poderia ser pior se houvesse condenações mais eloquentes. O Antony Blinken falou como quem fica aqui vendo o que é a responsabilidade diplomática de uma grande potência, de quem tem realmente ali as armas, de quem tem o poder, né? Discordou. Ontem havia apenas discordado, hoje discordou profundamente, mas ressalvou que é assim, que amigos discordam, quer dizer, preservando as relações entre os dois países. Não deixou de dizer, de marcar uma posição, mas essa marcada de posição não gerou e não gera a consequência, nenhum tipo de consequência negativa. Este cuidado que o presidente Lula não teve e deveria ter tido.